Ressoam os atabaques lembrando a África distante, e no rufar dos tambores lá no alto da serra, personificando o misticismo que aqui se encerra. Saravá, Pai Oxalá, que meu samba inspirou. Saravá, todo o povo de Angola, agô. Iluaiê, Otara, negro cantava na nação Nagô. Depois chorou lamento de senzala, tão longe estava de Iluaiê. A partir do momento que você se interesse o mínimo que seja pelo samba, pela história do samba, você vai ver que ela veio desse batuque da senzala, desse batuque africano, que vai cair na religiosidade, na situação do terreiro. Eu acredito que por isso a maioria dos instrumentistas de samba, né, dos sambistas, quem nunca foi, quando vai a um terreiro, se identifica muito. Dependendo do contexto onde esse batuque acontecia e da nação que trazia esse batuque, ela tinha uma formação um pouquinho diferente. Aí vai lá para o Maranhão, tem o tambor de crioula, aí vai lá para a Bahia, tem o samba de roda, aí você vai lá para... Né? Você constrói, tem originalmente, a partir dessa música de matriz africana, né, a sacra, né, ela vai se constituindo nos vários lugares para se tornar uma música mais popular. Basicamente três grandes etnias, né, que é a Nagô, que é a Banto e a Jeje, né? Então essas três formam de alguma forma, tem um ritmo que elas trazem, normalmente os ritmos são de louvação aos orixás, né? E que esses ritmos passam é complexo, não é uma coisa simples, porque na verdade as nações vieram para cá e também se fundiram, e também uma influencia a outra. Hoje é difícil você encontrar uma nação ou um terreiro de candomblé que seja puro, ou seja, não tem uma função de várias elas. Aí você tem, logo em seguida da música de matriz, no meu entender, o samba rural, né? O samba rural que ainda acontece, por exemplo, o próprio samba de roda era uma música laboral que acontecia nos canaviais, as pessoas cantavam para... Né? O povo Banto, acho que é o primeiro povo que chega no Brasil, depois mais tarde vem os iorubás, os negros islamizados, etc., que vão talvez fixando muito mais na Bahia, que dá origem ao candomblé, a uma cultura iorubá, né? Uma cultura diferenciada das outras regiões do Brasil. Para essa região do Maranhão tem talvez uma predominância de povos que vêm do antigo reino do Daomé, né? Principalmente Fon, pouco iorubá, mas principalmente Ibo e Ifon, que são duas etnias fortes, né, no Benin. Tudo isso que vem nessa bagagem, nesse repertório mental dos africanos, acaba sendo revitalizado nessas regiões, né, por onde eles foram se fixando. E isso possibilita essa pluralidade brasileira, né, ou afro-brasileira, enfim, essa diversidade de ritmos, de jeitos de falar, de jeito de se comportar, de afetividades, né, da coisa do aconchego mais caloroso, das falas, dos ritmos, das comidas, enfim, a diáspora possibilitou tudo isso. A Umbanda nasceu aqui no Brasil dessa mistura, quer dizer, de gente que veio de vários lugares da África, gente que veio da Nigéria, gente que veio da Angola, gente que veio da Gâmbia, mas você chega em Angola, fala em Iemanjá, ninguém sabe quem é Iemanjá. Porque Iemanjá não é de lá, Iemanjá é da Nigéria, sabe, de um outro povo, quer dizer, mas no entanto, quando a gente bate os tambores, a gente fala sempre em Angola, né, sabe? E essas coisas não são de Angola. Eu não sou iniciado no candomblé, mas eu tenho um profundo respeito, cara, por tudo que ele representa para mim enquanto um patrimônio cultural mesmo. Eu acho impressionante que você hoje, sei lá, 400 anos depois da vinda dos escravos aqui, você vá num subúrbio do Rio de Janeiro ou da Bahia e veja um cara cantando em iorubá, cantando no dialeto de Angola. Os refrões de escola de samba estão cheios de cânticos do candomblé. O funk carioca
veio do maculelê, que veio do Congo. Queto, Jeje, Angola, vem te ver, desfilar teu ABB, ver teu lume, sol e bronze de urucum, daspe o véu, derrama a realeza, tece, cresce, cor, riqueza, elogum, logum, camarão, cebola, azeite e ovo, tempero, feijão do homolocum. Lava alma, sal, mel e candura, laroie, dendê, doçura, ajunsum, becém, sobô e emanjá. Nananina, flor de formosura, bens e brinda com fartura, amanhã, água, céu e ouro canta. A África está no planeta inteiro, né? Quer dizer, e eu acho que isso foi muito bom para o planeta, né? Porque gerou jazz, blues, né? Samba, gerou a música contemporânea, a música do nosso tempo, né? E as danças do nosso tempo, né? Michael Jackson não seria possível, né? Se não tivesse havido o que houve, né? É igual o cubano é um samba ao contrário. A gente toca pra frente, toca para trás, mas o desenho é o mesmo. Os mesmos crioulos foram para lá e foram os que vieram para cá, rapaz. Para Cuba. Você conhece Cuba? Então a história de São Benedito é assim, ele era cozinheiro e ele dava comida para as pessoas escondidas, as comidas que sobravam, que não podia dar para as pessoas. Né? E uma vez aconteceu dele ele botar a comida numa caixa e vinha com a caixa na mão, com a comida escondida para dar. Aí de repente apareceu a polícia, né? Pegou ele. Procurar o que ele levava na caixa, porque não podia sair, tudo que saía tinha que saber o que era. Para ele não dizer que era comida, ele disse que era flores, que estava na caixa. Aí eles pediram para olhar. Era a comida que estava. Aí quando ele pediu para olhar, quando ele abriu a caixa, apareceu as flores. Por isso que no altar é um milagre. Por isso que no altar a gente tem que botar flores para São Benedito. Vamos comemorar a nossa elevador. Parabéns, amor, que vale que o Papa beijou. Aqui no Boi existem pessoas que brincam por devoção, que brincam por graças recebidas, outras brincam porque gostam de se mostrar para o turista, outras brincam porque gostam de dançar, né? Então, assim, é muito misto. Mas existem aquelas pessoas que têm um compromisso a mais, né? Compromisso com São João, compromisso com São Benedito. Na verdade, o Bumba Meu Boi é com São João, que é o santo padroeiro. O Bumba Meu Boi ele é uma manifestação sincrética, né? A gente consegue trabalhar o profano e o religioso ao mesmo tempo. O religioso ele entra no Bumba Meu Boi a partir do momento que a gente completa o ciclo vital do boi. A partir do momento que terminam os ensaios, os 5 ensaios, geralmente são 5, começa o período de batismo. É quando o boi, ele, comparando ao ser humano, ele completa 18 anos, pode ir para a rua. Está batizado, está protegido, né? Já é maior de idade. Já aprendeu o que tinha que aprender. Já aprendeu o que tinha que aprender, já cantou o que tinha que cantar, né? Aí ele vai para a rua com esse batizado. Não é aquele batizado com a presença do padre, mas aquele batizado com a rezadeira. Aquela rezadeira que ainda reza o Bendito São João, ainda reza algumas partes da reza em latim. Muitas vezes nem sabe ler aquela rezadeira, mas ela aprendeu da avó, da mãe, aquela reza em latim, então ela ainda reza, né? O Bendito São João e outras rezas que só elas sabem. Tratando de São Luís do Maranhão, não se brinca aqui sem ritual. Todo mundo tem seu ritual, o boi tem seu ritual, o tambor de crioula tem seu ritual. E o ritual do fuzileiro é a missa, que é rezada antes da gente sair para a rua. Tem o batizado do bloco, né? Tem aquela pessoa que vai ser padrinho, que tem que trazer água dentro para benzer o bloco. E tem
o ritual da missa, que é dita por um padre, ou se não tiver esse padre, tem uma rezadeira para fazer ela daí. Esse eu acho que é o ritual. Porque tem que ter isso antes da gente sair para a rua para brincar. Para mim, o jongo é a dança das almas. Tá? Ela está ligada aos ancestrais. Eu acho que quando você abre uma roda de jongo com fé, você eleva seu pensamento a Deus, ao Pai Maior, e aí você pensa exatamente em todo esse sincretismo religioso que também vem de uma resistência cultural. E o jongo era dançado, para você ter uma ideia, nas festas de santos, né? Um jongueiro dava festa para Nossa Senhora Santana, no dia de Nossa Senhora Santana, no dia de São Pedro, no dia de São José. Essa fé muito poderosa é ligada aos santos do candomblé e da Umbanda, né? Então ele carrega tudo isso. É uma dança de umbigadas que é uma troca muito forte de energia, é uma umbigada que não encosta, é uma umbigada que é muito de positividade, de fé, de trocar essa energia, de jongo de encante, de desafio, de gurumenta. Mas, para os senhores na época, essa umbigada era uma coisa sensual. O jongo era considerado uma dança profana e era considerado uma dança sensual, e os senhores permitiam que poderiam obter crias mantendo, né, a roda de jongo, deixando os negros dançarem, né? E com isso eles conseguiam esconder esse aspecto místico de fé, e ali podiam cultuar, saudar os ancestrais. Essas manifestações são coisas à parte, né? Às vezes a gente fala muito no popular e que o tambor de crioulo, o cacuriá, o bumba meu boi, isso é manifestação popular folclórica e tudo mais e tal, são profanos, né? Mas na verdade, quando você fala da festa do Divino Espírito Santo, que é popular, a festa bumba meu boi, né? O tambor de crioula, ela fica em cima do muro. Não é nem profana, nem religiosa ou vice-versa. Por quê? Se você faz o tambor de crioula, mas sempre do início foi dedicado a São Benedito. Então ela não é totalmente profana. Bumba meu boi, está aí envolvido São João, São Pedro, então não é totalmente profana. A Espírito Santo, apesar de andar pelas ruas, e que tem até em outros estados que fazem de uma forma diferente da nossa em São Luís, né? Mas é o Espírito Santo, então é por aí. Profano é a visão de alguém que não entende a energia que circula ali, a religião que está ali, né? Que tem outro conceito religioso. Aí não consegue ver aquilo como religioso, chama de profano. Mas é uma chamada, não é a essência. A essência lá é religiosa. Eu vejo ali os terreiros, a fé, sabe? O culto a grandes deuses antigos, como Baco, Dionísio. Essas festas estão ali, sabe? Nós estamos na maior ancestralidade que pode ter. O jongo é de todo mundo, ele pertence a todo mundo tem o direito de jongar, de cantar, de estar presente, de estar se envolvendo e entrando numa roda de jongo, que antigamente diziam que não podia, porque a Serrinha é um quilombo, né? A gente não tem culpa que cresceram prédios e o progresso, não, aqui é um quilombo, embora todas as casas, todos os prédios. Então, na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem o jongo da Serrinha. E a gente vê que ele acendeu essa fogueira em muitas outras comunidades também, sabe? Foram descobrindo a força que tem e mantendo vivo. Agora, não é fácil, né? Manter viva essa tradição do jongo, é resistência cultural todo dia. Cantar, segura ioiô, logo da minha vozinha começo a lembrar. Segura iaiá,
Nasceu aqui um bloco tradicional de São Luís, fundado em 1936, que tem o título de Vovô do Carnaval Maranhense. Esse bloco ele tá logo aqui, ó. Bem aqui, ó. Nessa porta onde os sambistas se reuniam, né? Durante o carnaval, durante os 5 dias de carnaval, eles se reuniam nessa porta. E aí já pulavam para o outro lado para fazer a batucada. A batucada no carnaval maranhense é um tanto diferente do samba tradicional do Rio de Janeiro. Primeiro nos instrumentos, né? Que a gente tem muito comum no samba carioca o ripinique, né? A marcação, o surdo de primeira, né? O surdo de segunda. No Maranhão, a batucada ela é tradicional com instrumentos que reproduz o mesmo timbre, porém com outro formato. Então essa tradição ela é mantida, ela é talvez pedido dos grandes fundadores, do meu avô, foi pedido do meu avô que mantesse essa cor em preto e branco, que mantesse esse estilo de batucada e que não entrasse o instrumento de nylon. Eu ainda não perdi pra ninguém e não perco nunca mais. Ai, Helena é o meu amor. Tenho certeza ela não me abandonou. Descendo um morro com meu tamborim na mão. Salve Helena, salve a nossa união. O samba começou a criar personalidade no momento em que o Donga e o Mauro de Almeida registraram na Biblioteca Nacional com o título Samba, pelo telefone. Samba. Da polícia pelo telefone. Exatamente. Então, o samba tem uma certidão de nascimento. A Carmen Miranda foi realmente a grande embaixadora da música brasileira. Música brasileira porque ela cantou samba, cantou baião, cantou várias coisas, né? E vários filmes que ela fez. Aí chegou o Pixinguinha com a turma dele, e foi chegando gente, e aí chegava, aí mais tarde chegou Ari Barroso. Alvorada lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. Inclusive, escola de samba era coisa de marginal, que era proibida, a polícia metia o pau, por isso que eu estou dizendo, não sei, acho que o negócio era feio. Eu peguei isso, mas no vento da minha mãe, porque isso é da época de 30. Né? Eu nasci em 36, quer dizer, não vi isso. Mas já tinha escola de samba quando eu nasci. Unida Tijuca foi campeão no ano que eu nasci, em 36. Então já tinha Portela, Mangueira. As baterias de escola de samba, ano a ano, os caras vão sofisticando aquela linguagem de uma maneira maravilhosa. O fundo de quintal, quando pintou, foi uma revolução dentro do samba, por uma galera que era do samba. Então, essa cultura está sempre, qualquer traço, qualquer cultura está sempre evoluindo. Mas você vai ter sempre gente dizendo, não, na minha época era melhor, o samba tradicional é isso. São retratos. Nos anos 60 era assim, nos anos 70 assim, nos 80 assim, nos anos 2000. Quer dizer, não é mais escola de samba. Na minha opinião, é parecido. Mas ficou muito profissional, muito tecnológica, pistas de gelo, homem voando. Escola de samba para mim é gente, não é alegoria. Estou no samba, assim, na escola de samba há 15 anos. E assim, da minha entrada até hoje, eu percebi que já mudou muita coisa. Todo ano muda. Tem uma coisa que eu acho incrível em escola de samba, que é, assim, é a capacidade e a responsabilidade que toda bateria tem de evoluir, sabe, de um ano para o outro. Eu sou nova geração, mas compreendo também os antigos, assim, quando falam que o andamento, né, está correndo muito. Mas, na verdade, eu acho que isso é até um problema, assim, globalizado, assim, andamento, está tudo mais corrido, a vida é mais corrida. E no samba não é diferente também. Por exemplo, os instrumentos, o repique, antigamente era instrumento de couro. Né? Por ser couro, ele tem afinação mais baixa, não dá para chegar tão alto quanto uma pele sintética. E tudo que é mais baixo tem, né, segurar mais. Tudo quanto é mais agudo, instrumento agudo, por exemplo, tamborim muito alto, caixa, repique muito alto, a bateria, o surdo também, quando aperta muito surdo, fica...
a bateria tende a correr mais e o samba fica mais para frente. O ritmo musical meio que vai acompanhando a contemporaneidade. E se você quiser acordar hoje e falar do que está acontecendo no mundo, você pode fazer um samba. E sobre isso tem vários sambas antológicos. Eu estou aqui me lembrando de um, que é um samba que foi samba enredo de Mangueira, por acaso, que fala: será que já raiou a liberdade ou se foi tudo ilusão? Será que a Lei Áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? E esse samba aconteceu no centenário da abolição da escravatura no Brasil. Você vê, 100 anos depois, um questionamento tão bonito, tão sério, tão importante. E acho que cabe a nós. Eu fico pensando, assim, toda vez que eu paro para pensar sobre a evolução da música, eu acho que a evolução da música passa por nós. Nós, seres humanos, é que estamos dando o destino da música. A música por si só não sai de uma parede sozinha andando, não sai, entendeu? Do ralo andando. A gente é que tem que dar esse futuro da música. Então, se nós, artistas, se a gente se posicionar para que a gente faça um futuro da música brasileira tão bom quanto já foi no passado, no presente, ou ainda melhor, isso é uma decisão nossa, de cada um, de cada dia, entendeu? Quando você se propõe a compor, quando você se propõe a cantar, quando você escolhe repertório. Porque bateria não foi inventado para tocar samba. O americano inventou para tocar a música deles. O brasileiro que é espirituoso e juntou, porque o ritmo do samba é o quê? É o som do tamborim. Então ele juntou tudo ali. Vários instrumentos juntos, para uma pessoa só tocar. Então é por isso que é difícil achar. Porque a gente tem que procurar, né? O teu jeito de... É o que eu estou dizendo, para mim é swing, eu gosto de swing. Não adianta o Pavarotti, se ele não swingar, eu bato palma para ele, mas eu prefiro o Tim Maia. O carnaval é uma festa inteiramente transgressora, né? E tem que ser, porque senão o carnaval é qualquer outra coisa, né? Sandoval, Sandoval, diz pra Veloso fazer o mingau, porque os meninos de fraldas não podem passar mal. Porque os meninos de fraldas não podem passar mal. Avisa seu Binepa, lava bem as mamadeiras, que esses meninos são cheios de besteira. Avisa seu Binepa, lava bem as mamadeiras, que esses meninos são cheios de besteira. Seu Biné era seu Biné, nosso amigo que se foi. Quem quer seguir a tradição, segue a tradição. Então existe uma referência. E aí as pessoas que querem transformar essa tradição, elas têm o direito de transformar essa tradição, porque senão a gente estava só batucando. A gente não estaria aqui falando de samba se a gente fosse seguir só a tradição. Se as pessoas que batucavam com a mão e dessem a umbigada e que não tivesse corda nenhuma, quando as pessoas colocaram a primeira corda no samba, fossem preconceituosas e falassem que a gente tinha que ser tradicional, talvez hoje a gente não teria um grupo de choro tocando. As transformações, elas têm que acontecer, né? Hoje em dia, por exemplo, o jongo da Serrinha é muito criticado porque tem violão, cavaquinho e flauta, né? Mas também, se você não ouvisse falar no Jongo da Serrinha, talvez não houvesse hoje 16 comunidades no Sudeste que renasceram por conta da exposição a que o jongo se submeteu com o Jongo da Serrinha. O Jongo da Serrinha, levando o jongo para os palcos, ele conseguiu fazer com que as outras comunidades que tinham os netos dos avós jongueiros que tinham vergonha do avô que dançava, que falavam, hoje em dia eles falam assim, minha avó fazia isso. E hoje em dia eles estão recriando os grupos de jongo naquelas comunidades. Então você tem um diálogo da tradição com a modernidade, de maneira que algumas pessoas hoje em dia que tiveram suas comunidades renascendo por conta do Jongo da Serrinha, que já está transformado, elas estão lá tentando manter a tradição, tentando lembrar o que a avó fazia,
Porque eu não vou conseguir fazer o que a minha avó fazia. Ele vai se transformando, assim como o jazz, né? Você tinha o jazz tradicional, lá, Louis Armstrong, essa coisa toda, depois você vai para o Miles Davis, vem passando, o Wynton Marsalis hoje fazendo uma outra coisa, e vai, com o samba a mesma coisa, né? Ele vai sofrendo interferências, vai absorvendo determinadas coisas, mas tem aquele cara da raiz que sempre traz, olha aqui, então chama a atenção, puxa a orelha e tal, aí ele ouvido participa lá daquele negócio e tudo, e começa de novo um novo ciclo. Você vai conseguir identificar algumas nuances, algumas diferenças para colocar o que é samba de roda, o que é samba balanço, né? Dentro do samba de roda você tem o samba chula, você tem o samba corrido, você tem o samba raiado, você tem uma série de outras especificidades do samba de roda. Jongo só convive com o samba aqui, né, na Serrinha, né? As outras comunidades jongueiras é jongo e é jongo. Cada comunidade jongueira encontrada toca, canta e dança diferente, né? Você chega lá na comunidade, tem um cara tocando dois ou três tambores, uma galera dançando em roda, você pergunta o que é isso aí, o cara fala é jongo. Aí você fala, caraca. Aí você vai em outra, vai em Barra do Piraí, chega lá, o que é isso aí? É jongo. Vai em Valença, o que é isso aí? É jongo. Eu falo, meu Deus. Mas aqui tem uma especificidade, porque tem os sotaques diferentes, que são as danças, os instrumentos que usam, né, as roupas e também na maneira de dançar, né? Tem os bois tradicionais da matraca, que são mais do interior da região da ilha de São Luís. Tem os bois de orquestra, que são de outras regiões do interior, que se mistura um pouco batida de zabumba, porque as pessoas... Tem o boi de zabumba, que tem origem nas comunidades quilombolas, né, que também migram para cá, para São Luís. O boi, tem uns que tocam só com as costas da mão, porque eles dizem que os escravos, eles tocavam, depois no dia seguinte eles iam estar cansados para trabalhar. Então eles, para não bater cansadas as mãos, e batiam com as costas das mãos. Dizem que lá pelas tantas vinha um grupo de boi de zabumba tocando e umas pessoas que tinham feito uma festa num baile, em outro lugar com instrumentos e tal, e começaram a acompanhar. E daí virou o boi de orquestra. Porque a realidade muda, a referência muda, o clima muda, a geografia muda, a roupa muda, você não pode fazer uma coisa igual. Tem um João que diz, vou embarcar na diligência das 11 horas, trem de ferro ainda não veio, chegou agora. Ah, morena, tenho muito o que fazer, tenho roupa pra lavar, morena, e botão para colher, vou embarcar na diligência das 11 horas, trem de ferro ainda não veio, chegou agora. Isso reflete a realidade daquele momento. A pessoa está contando quem lavava roupa, quem colhia botão. Hoje o trabalho que me circunda não é esse. Eu posso até escrever sobre isso, mas eu vou escrever com o olhar de quem está contando uma história que não vivenciou. O tambor começou a vir da África para cá. Então tinha a capoeira, né, que já tinha da capoeira, que era aquela ginga, o pessoal africano tinha aquela ginga. E os negros, que antigamente era tambor de preto, não era, nem que se dizia mesmo, tambor de preto. Os instrumentos são mensagens, que nem sempre a entidade vem porque está tocando, porque está cantando, vem espontâneo, né? Mas também tem esse outro lado, porque a partir daí as pessoas estão no terreiro, né? Aqueles suados tambores, ou de pandeiro, de atabaque, né? É mensagem, são mensagens. E que só quem pratica conhece, que tem os ritmos, os nomes dos ritmos para cada, e que são de propriedade de cada divindade, né? Mas todas as divindades podem dançar esse mesmo ritmo. Quando o jongueiro quer continuar o ponto, quando acaba um ponto, ele quer continuar, ele grita cachoeira. Para continuar correndo, né? Cachoeira! Rola uma virada e a gente continua. E para fechar, a gente grita machado, para cortar o jongo. Cantar o próximo. Machado! O tambor me chamou e aí eu faço parte do grupo desde então, eu tenho quase 20 anos de jongo. Meu Deus.
Eu acho que é a minha filosofia de vida, porque é o que eu aprendi com os meus pais. O respeito ao mais velho, o respeito ao próximo, o carinho com o outro, a preocupação com o outro. O jongo me deu isso. Quanto mais forte, mais original e mais religioso o tambor está inserido, mais o homem tem o papel do homem e a mulher tem o papel da mulher. Então não era comum a mulher tocar. Nem mulheres, nem crianças, né? E aqui o jongo já insere as crianças como uma perpetuação também, né? Isso foi uma atitude meio de emergência, né? Do mestre Darcy, da mãe dele, pediu a ele para... Porque eles eram os últimos, né? Mestre Darcy, a galera que estava fazendo, a própria Luísa, a galera que estava fazendo naquela época eram os últimos, não ia ter ninguém. Então, como o jongo era uma coisa muito forte, criança não podia estar, então essa coisa, a galera foi, traz as crianças, senão vai morrer. Hoje nós utilizamos na nossa percussão 3 pandeiros em tamanhos diferentes, com sonorização diferente, que é o pandeiro maior, a marcação, o pandeiro médio, que é o intermediário, e o menor, que é o ripinique. O tambor onça é parecido com a cuíca, né, que lembra a cuíca carioca do samba, mas é artesanalmente produzida. Uma retinta é um instrumento com um timbre agudo que reproduz o mesmo som do ripinique, do carnaval carioca. Então, uma retinta, que dá ordem. É uma retinta. E aí, em segundo, vem um surdo, que é batido à mão, né? Que no carnaval carioca é tocado com a baqueta. Na batucada é com a mão, né? Em seguida, vem a gente tem o surdo de segunda, né? No samba carioca. Na batucada, a gente tem a 2 por 1. Uma 2 por 1 é um som que é um instrumento, tipo um tantã, que faz a marcação desse surdo de segunda também com a mão. Então, é um rebolo diferente, utilizado de uma outra forma. Chama 2 por 1. Né? O pandeiro, sempre presente, sempre couro, nunca o pandeiro de nalho, né? No fuzileiro, essa é a tradição. Né? E os instrumentos de molho, triângulo, cabaça, agogô, reco-reco, frigideira, né? E aí forma-se a batucada. Quando o nego toca o tambor, nego não quer dinheiro, nego quer agor. Trabalho, quando o nego tem batedor, nego não quer só calo, nego quer um jimbô. Carrego, quando o nego se quebrantou, nego não quer, nego não quer, que quer babau aô. Isso aqui é um conjunto, né? É tipo uma orquestra, né? Que fala, né? A pessoa tem que saber, o swing não pode subir muito, tem que respeitar. Quem sobe para dobrar é rum. O rum que faz ele sobe, desce, quebra, sobe, desce. Ele que faz a diferença dos movimentos, do passo, da dança, é o rum. Então aqui o gan começa o cabula. Eu nasci dentro de um terreiro de Umbanda. Minha mãe é sacerdotisa de cultos africanos. Então eu ouço os tambores desde moleque. Eu sinto essa africanidade não tanto em usar adereços ou roupas ou cabelos penteados assim africanos, mas através da música que eu toco. Quando eu estou tocando, eu acho que é uma forma de se reverenciar essa ancestralidade africana.
não somos um grupo que só dança, não é? Nós temos um trabalho, um compromisso com a comunidade, porque assim, a gente vive numa comunidade muito carente. O bairro Liberdade, ele apresenta todas as mazelas sociais que você pode imaginar. E geralmente essas mazelas, elas atingem mais os jovens, crianças, jovens e adolescentes. Então essa foi a nossa forma de tentar minimizar esses impactos, não é? Através do trabalho social. Como poderíamos fazer isso? Claro que tudo isso acontece com a sinalização do mestre Apolônio. Nós somos 160 brincantes do boi e somos 70 do tambor. Hoje eu consigo dizer para você quantos brincantes estão doentes em casa. Sabe? A gente compartilha de tudo o que acontece. É uma grande família. Então, se um companheiro não tem 1 quilo de arroz em casa, a gente fica sabendo aqui. E aí, nessa hora, se o boi tem dinheiro em caixa, ele entra. Ele entra, contribui com a receita médica. Ele entra com o nascimento do neném, sabe? Ele entra com o funeral. Por isso que a gente se tornou, assim, um QG, sabe? Um quartel-general para os brincantes. Se ele está com qualquer dificuldade, aqui é a resistência. Ele veio. Se a gente tem, ótimo, todo mundo tem. O jongo tem um papel social muito forte aqui dentro, que é muito asfixiado. Entendeu? Ele é um trabalho muito importante que você vê, quando você subiu aqui, a realidade que a gente vive hoje em dia. E o jongo tenta, de uma certa forma, mudar isso. A importância maior é ter me dado essa coisa profissional, né? De eu ter conseguido fugir dos exemplos que a gente vê no jornal, né? Que quando, infelizmente, muita gente só é lembrada na favela quando está fazendo besteira, né? Quando está roubando, está matando e tal. E graças a Deus a gente hoje em dia aparece no jornal por outro motivo, né? Por causa da música, por causa do jongo, por causa de toda essa história que aconteceu na nossa vida. Essa é a maior importância do jongo para mim. O samba não é dono de si mesmo. Evolui como um passo de dança, observa e surpreende como um capoeirista Angola. Passeia entre sua diversidade, serena nos atabaques da noite, cria pernas e vai em busca da própria modificação e redenção. Meu encontro com o samba aconteceu de 2 maneiras principais, né? A primeira delas ouvindo os LPs da década de 80, que eu nasci na década de 80, e na minha casa sempre se tocou muita música, em especial música brasileira. Samba lua, que vem lá de Aruanda, ilumina o meu caminhar. Samba lua, é um buquê de samba. Samba lua, luz no mar. Samba lua, que vem lá de Aruanda. Acabamos concebendo um trabalho que tem uma estrutura histórica, com uma parte cênica, criativa, lúdica, dançante, alegre, poética, com uma parte religiosa. Então o Samba Luaiê, ele acabou se permitindo também, como um veículo artístico, de mistura de um conceito mais sério, mais religioso, com todas as estruturas dos orixás, lembrando, e aí se comunicando com uma festa que é popular, com um trabalho que vai para a rua, um trabalho que ganha as ruas, que ganha o teatro e que ganha as pessoas no sentido mais alegre que a gente pode falar do Samba Luaiê. Porque para mim o Samba Luaiê é alegria. O samba para mim é alegria, mas o samba também tem o sagrado. Eu acho que para ser sambista não basta você saber cantar samba, eu acho que você realmente tem que ir lá, né? Tem que ir na raiz, tem que pesquisar, tem que ler, tem que se envolver e conhecer as pessoas. Eu acho isso bem forte, bem bacana. Entender como tudo aquilo aconteceu. Exatamente. Como percussionista, tinha uma veia do pagode, que é o que aqui em Brasília a gente tem muito forte. Na nossa época, década de 90, isso era muito forte aqui, então a gente acabou vivendo isso de uma maneira mais específica. E o Samba Luaiê trouxe a veia do samba junto com tudo que ele carrega, né?
que é a vivência, assim, que é o dia a dia. O samba é isso, né? O samba, ele veio como lamento, mas ele veio como alegria também. Então são extremos, né? São extremos que eu pude tocar de uma maneira muito bonita, assim, e eu sou grato até hoje. O samba é a música do Brasil, né? Ela tem uma... De vez em quando se esquece um pouquinho, né, da existência do samba, mas ele volta, né? Porque ele tem alma, ele tem espírito vivo, né, aceso, né? O samba, para mim, realmente é a coisa que eu mais gosto. E a África, para mim, é a minha avó, digamos assim, né? É a ancestralidade de todo mundo brasileiro, não tem jeito. Não tem jeito. 90% da população brasileira tem a sua ancestralidade vinda da África. Isso aí não tem jeito de negar. É a patente brasileira mais genuína, né? Então na minha casa eu tocava Bete Carvalho, Mirgue Neto, Pedrinho da Flor, Zeca Pagodinho, Jovelina, Clementina. Ter estudado maracatu, ter estudado jongo, shot, baião, o lundum, o machixe. Você faz essa construção assim, você vê que é tudo isso. O samba no começo era bem mais machichado, o lance da Tia Seata, e você vê que isso está espalhado pelo Brasil. Os pequenos terreiros da Tia Seata que foram instalados pelo Brasil, você consegue ver na nossa música, né? Me dá uma palavra ou uma O frase. samba é rock and roll. Não sei dançar, não sei sambar. A única coisa que eu sei dançar é boi. É uma pergunta muito difícil, o que é o samba? Eu sou apaixonada, né? Assim, muito difícil falar de jongo, de samba. Uma coisa que eu amo muito. Porque é uma resposta muito pessoal, né? O samba, para mim, é minha direção, é meu rumo, meu guia, é minha família, entendeu? É muito complicado, porque eu acordo com samba, eu durmo com samba, faço tudo na minha vida com samba. O samba, quando eu tô triste, ele me dá um caminho. Quando eu tô alegre, ele me alegra. Quando eu preciso pensar em coisa séria, ele também me faz pensar em coisa séria. Então, é uma filosofia de vida que ultrapassa tudo, cara, porque ele é um pai, é uma mãe. É tão difícil, cara, porque é de emocionar, de responder isso que é o samba, assim, nesse momento. Se o samba houver, pra mim não falta mais ninguém. Se o samba houver, pra mim não falta mais ninguém. Agradecer a Deus, a espiritualidade, aos meus amigos e a todas essas pessoas que estão fazendo com que o nosso documentário exista, né? Foi bem emocionante aqui agora, eu achei bem importante. E bem importante terminar aqui também, fazendo essa referência de novo à nossa religiosidade que move tudo. Eu estou muito feliz, muito feliz. Vem e me habita quando estou sozinho, me harmoniza com o seu carinho. Ele vem sempre pra cuidar de mim. Vem e me permite toda a liberdade. E quando eu penso que é muito tarde, pra ele evitar que eu chegue ao fim, ele vem, me dá de graça um pouco mais de idade, me enche o corpo de boa vontade, e eu só me alegro se me sinto seu. Ele vem pra minha alegria e diz que me deseja, me toca o corpo embora eu não o veja, estou inteiro a seu dispor. Oh.
Ressoam os abates, lembrando a África distante, no rufar dos tambores lá no alto da serra, personificando o misticismo que aqui se encerra. Savá, Pai Oxalá, que meu samba inspirou. Savá, todo o povo de Angola, go! Iluaiê, Odara, negro cantava na nação na cor. Depois chorou lamento de Sanzala, tão longe estava isso, Iluaiê. A partir do momento que você interesse o mínimo que seja pelo samba, pela história do samba, você vai ver que ela veio desse batuque da senzala, desse batuque africano, que vai cair na religiosidade, na situação do terreiro. Acredito que por isso a maioria dos instrumentistas de samba, né, dos sambistas, quem nunca foi, quando vai a um terreiro, se identifica muito